Oi pessoal, tudo bem por aí? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que leva a algumas confusões. A diferença entre oração e período. Não, gente, eu não tô falando de oração de igreja, nem de período histórico. Eu tô falando de análise sintática, que é um estudo da estrutura da língua. No caso, eu quero que vocês primeiro entendam o que significa. Frase é um enunciado de sentido completo, que pode ou não apresentar um verbo. E oração é um enunciado que necessariamente apresenta um verbo ou uma locução verbal. Período é uma organização de frase com uma ou mais orações. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar as notificações para sempre que tiver um vídeo novo você ser avisado. Voltando aqui para o nosso tema, isso é o básico para que vocês compreendam as diferenças. Claro que tem muita coisa envolvida nesse tipo de análise, por isso bora lá assistir um vídeo que vai ajudar bastante e depois a gente volta a conversar. Há um monte de nomes que confundem as pessoas quando se referem a um enunciado e que fazem parecer que a análise sintática é um bicho de 7 cabeças. Observe os enunciados. Banheiro feminino à direita. O banheiro feminino fica à direita. As duas frases têm o mesmo sentido, mas estruturas diferentes. Você percebe que das duas formas entendemos a mesma mensagem? Eu disse as duas frases. Interessante. Se ambas são frases, o que define uma frase para classificarmos as duas assim? Esses enunciados transmitem comunicação, fazem sentido. Isso é frase. Porém, são frases de tipos diferentes. Note que uma delas tem a presença de um verbo. Isso faz a diferença entre os dois tipos de frase. Frase nominal, não tem verbo. Frase verbal, tem verbo. Assim, se comunica, é frase. Se não tem verbo, é nominal. Se tem verbo, é verbal. Entendeu o que é frase verbal? Na análise sintática, ela é denominada oração. Então, oração é igual a frase verbal. As orações vêm em conjuntos nas estruturas, como na teoria dos conjuntos de matemática. Se o conjunto é unitário, ou seja, se só há uma oração, cada verbo conjugado determina uma oração. O que se tem é um período simples. Observe, uma oração sozinha, período simples. Quando há mais elementos no conjunto, se ligam, e se o período é formado por mais de duas orações, você tem duas ou mais orações, ou seja, o período composto. Saca só, frase verbal é igual a oração, que é igual a período simples. Duas ou mais orações no mesmo enunciado é igual a período composto. Agora dá pra gente sintetizar o que vimos. Bora lá! Estrutura de frase é variável, mas o sentido pode ser o mesmo. Relembrando os exemplos dados no vídeo. Banheiro feminino à direita. O banheiro feminino fica à direita. A frase é algo que comunica, que faz sentido. Caso contrário, não seria considerado uma frase, mas um amontoado de palavras sem sentido algum, certo? Na análise sintática, a frase verbal é denominada oração. Cada verbo conjugado determina uma oração, que por sua vez constitui um período. Duas ou mais orações, quer dizer um período composto. Aqui o nome já diz tudo, né? É um período que, em suas composições, tem mais de uma oração, senão seria um período simples, certo? Eu acho que vocês entenderam a diferença entre oração e período simples ou composto. Mas, para garantir que essa parte dos períodos ficou bem entendida, vamos assistir a um outro vídeo, daí eu tenho certeza que vocês não vão mais esquecer. Nossa, tá na hora da minha aula! Ai, meu Deus do céu. Eu dormi, profundamente. Aí o alarme tocou. Qual é o assunto hoje mesmo, gente? Desculpa, calma. Ok. Observe o período que eu acabei de falar para vocês. Eu dormia profundamente quando o alarme tocou. Temos nesse período duas ideias que se complementam, formando um sentido juntas. Cada verbo conjugado corresponde a uma oração. Uma dessas ideias quer dizer, uma oração se constrói em torno de um verbo. Vejam, dormia é um verbo conjugado e há uma oração em torno dele.
Mas também tem o verbo tocou. Ao seu redor se constitui a oração quando o alarme tocou. Vocês viram que da letra maiúscula inicial até o ponto final havia 2 verbos conjugados constituindo 2 orações juntas no mesmo período. Esse é um período composto porque tem 2 orações. Se eu tivesse dito apenas eu dormia profundamente, haveria apenas um verbo conjugado, dormia. Uma só oração, um período simples. Vocês entenderam? Vou repetir. Uma só oração compõe um período simples. 2 ou mais orações juntas constituem um período composto. Bom sono. Quer dizer, bons estudos. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham entendido e se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Tchau!